I stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care at all. Boa tarde novamente, pessoal. Professor Antônio Rafael. Estou aqui com vocês no La Casa da Matemática. Nós vamos hoje falar sobre função exponencial. Matéria aí do segundo ano do ensino médio. Uma aplicação aí das equações do exponenciais, né? Então a gente precisa relembrar algumas coisas aí interessantes, relevantes para que a gente possa aprender essa matéria. Antes da gente começar, dê um likezinho lá, se você gostar da nossa aula, para que a gente possa continuar produzindo material para vocês aí. Bom, primeiro a gente tem que lembrar de potência, né? As regras de potência são muito interessantes, são muito importantes para a gente poder lidar aqui com função exponencial. Função exponencial está na moda, né? A gente está vendo aí o Covid, que o pessoal fala que está aumentando exponencialmente, né? Que um caso, uma pessoa infectada, ela vai infectar mais 4, esses 4 vão infectar mais 4, e aí a gente vai vendo um aumento exponencial, né? Também é muito utilizado, vou dar um exemplo para vocês, em juros compostos, né? Vamos falar de dinheiro um pouquinho, falar sobre juros compostos também. Então vamos falar aqui, gente. Nosso resuminho aqui. Função exponencial é uma relação, todo mundo sabe que função é uma relação entre variáveis, né? Então é uma relação matemática onde a variável se encontra no expoente. Você tem alguma coisa assim, ó, a elevado ao x. Então ela pode aparecer assim, f de x igual a elevado a x, ou y é igual a elevado a x. Nomenclatura que todo mundo lembra que isso aqui é função de x, e o y também representa a função de x. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. F de x é igual a 5 vezes 2 elevado a x. Esse 5 vezes 2 elevado a x, ele representa a nossa função exponencial, onde o 5 é o valor inicial. Por exemplo, se você vai iniciar uma produção de uma bactéria lá, onde no início nós tínhamos 5 casos. Então o valor inicial é 5. Ou se você vai fazer um investimento, né, vai colocar um dinheiro no banco para render. Se você colocou lá R$5 de início, valor inicial, 5. E aqui a gente tem esse 2, ele representa para a gente a proporção de aumento. Quando a gente fala que algo vai duplicar, por exemplo, a Covid está falando que quadriplica, né? Então, se você vai duplicar, isso quer dizer que é a proporção de aumento. Dobra, triplica, quadriplica, isso é a proporção de aumento. E o nosso xzinho aqui vai ser o tempo onde a gente vai estar deixando exposto. A gente está avaliando aqui diariamente, né? A Covid, diariamente, a gente está avaliando os casos. Então, tempo. Se você coloca um dinheiro aplicado mensalmente, seu tempo é um mês. Então, vai depender do que você estiver trabalhando. Muito bem. A gente pode pegar e verificar isso aqui, ó, por exemplo, em juros compostos. Quem não sabe a fórmula dos juros compostos, tá? Aqui é ela, ó. Montante, a gente pode considerar sendo f de x. Montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. Capital, valor inicial, é aquilo que você inicia a sua aplicação. E aqui você tem a taxa que vai estar aumentando, que é a proporção de aumento. E o nzinho aqui é o nosso tempo. Quanto tempo a gente vai deixar o dinheiro aplicado. Eu vou utilizar essa fórmula com vocês daqui a pouco. Então é uma equação uma equação exponencial onde a gente aplica esse conceito, usando juros compostos. Inclusive está aqui o nosso exemplo, ó, usando juros compostos. Qual o montante apurado, quanto eu vou receber, se eu aplicar R$1.000, valor inicial, em um regime de juros compostos, com uma taxa de 2% ao mês, 2% ao mês, né? E por que tempo? 1 ano. Então, olha só, vou organizar isso aqui para que a gente possa resolver, tá? Só um minutinho aqui.
Vamos lá. Primeira coisa que eu vou organizar é que eu tenho aqui, ó, meu capital, R$ 1.000. Valor que eu vou aplicar. Beleza. Já sei que é regime de juros compostos. A taxa, 2%. 2%, a gente pode escrever sendo 2 sobre 100 ou 0,02. A gente usa esse valorzinho aqui lá na taxa, que é o nosso I. E ele está falando aqui, ó, que foi aplicado durante um ano. Ué, um ano é igual a 12 meses. Por que eu coloquei aqui em mês? Porque a taxa também está ao mês. Se a taxa tivesse ao ano, o tempo deveria ser ao ano. Tranquilo. Vamos usar então a nossa fórmula do montante e mostrar como calcula uma função exponencial. Montante é igual ao capital, 1 mais a taxa, I, elevado a N. Beleza. Montante, nosso capital foi R$ 1.000 aplicado. 1 mais 0,02, que é a taxa, por cento, elevado a 12. Então, nós vamos pegar aqui e ter a nossa operaçãozinha aqui. Vamos lá. Montante é igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,012 é 1,02 elevado a 12. Vou dar uma pausinha aqui para a gente fazer essa multiplicação. Bom, então a gente utilizando aí, né, a calculadora científica, você tem que 1.000 vezes 1,02 elevado a 12 é 1,248241795. Se eu multiplicar isso aí por 1.000, você vai ter um montante de R$ 1.268,24. Então, isso quer dizer o quê? Que se você aplicar R$ 1.000 no banco, com uma taxa de 2% ao mês, num período de 12 meses, você vai receber no total R$ 1.268,24. Você recebe o seu capital, que é R$ 1.000, e você recebe os juros, que é 268,24. Por quê? O montante é igual ao capital, montante é igual ao capital mais os juros. Então, aí uma aplicação de função exponencial na matemática financeira. Vamos seguir. Seguindo aí, então, a gente vem para a definição, né? Então, logo, uma função exponencial, ela é definida no conjunto dos reais, a gente conhece, né? O conjunto dos reais é o mais completo. Ela é dos reais e vai para os reais sem o zero e positivo, tá? Não tem negativo. Ela é dada por f de x igual a elevado a x, para qualquer valor de x que seja real. Então, ele pode ser inteiro, pode ser uma fração, pode ser qualquer um desses valores, tá? Então, aqui eu coloquei já um exemplo. Vamos seguindo. Circule as funções exponenciais. Então, exemplos de funções aqui. E eu quero saber quais são exponenciais. Então, ó, aqui eu tenho f de x, 3 elevado a x. O expoente está no... O expoente é uma letra, então ela é exponencial. Y é igual a 5 elevado a x. É exponencial. 1 sobre 2 elevado a x. É exponencial. 3 vezes x ao quadrado. Ó, o x, que é a letra, está embaixo. Então, ele não é exponencial. Y é igual a x elevado ao quadrado. O expoente é um número, não é uma letra. Então, não é exponencial. F de x igual a 10 elevado a x. É exponencial. Então, cuidado com as definições. Muito bem. E o gráfico de uma função exponencial? Todo mundo tem medo de gráfico, né? É muito fácil.
Vamos mostrar para vocês aqui. Eu desenhei já o gráficozinho e a gente vai montá-lo. Então, olha só. A função exponencial será crescente se a taxa de variação, né, se o A for maior do que 1. Nesse caso aqui, o nosso A, ó, é 2. Então, ela vai ser crescente. Beleza. Como que eu monto, então, esse gráfico aqui? Vocês lembram lá da equação do primeiro grau? Que você tinha valores que você poderia escolher para x, e você calculava os valores de y através da função. Y para a gente é o f de x. E aí você monta, né? Então aqui a gente tem a equação, ó, 2 elevado a x. Muito simples isso. Você coloca qualquer valor. Eu gosto de colocar valores pequenos, ó, 0, 1 e 2. Valores de x você escolhe. Valores de y você calcula. Então, eu colocando aqui o 0, 1 ou 2, eu vou ter, ó, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Pronto. Quando x for 1, eu vou ter 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quando eu for pegar o 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou substituir os valores 0, 1 e 2 no x. E resolvo normalmente. Então, o que eu tenho aqui, então? Valores de x. Eu tenho o 0, que está na origem. Eu tenho o 1 e eu tenho o 2. Nesse caso, eu só usei valores positivos. Tá? Poderia colocar valor negativo, não tem problema. Quem eu tenho para y? Eu tenho o 1, eu tenho o 2 e eu tenho o 4. Eu vou ligar esses pontos. Então, olha. Bom, então continuando aqui. Você tem os valores de x, né? 0, 1 e 2. Eu peguei o 0, coloquei aqui, ó, no lugar do x. Então, 2 elevado a 0 deu 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. E aqui eu já adiantei o nosso gráfico. Então, o que a gente colocou aqui, ó? Valores 0, 1 e 2 de x. 0, 1 e 2. Valores 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 em y. Então, o 0 vai ligar no 1. 0 vai ligar no 1. 0 de x vai ligar no 1. Então, vai marcar em cima do 1 de y. O 1 de x liga no 2 de y. Vai marcar aqui no 1 e 2. E o 2 de x liga no 4 de y. Vai ligar no 1 e 4. Logo, essa função ela está crescendo. Ela é uma função crescente. Porque o a aqui, ó, ele é maior do que 1. Certo? Qualquer valor maior do que 1. Beleza. Aí nós vamos ter a situação ao contrário. A situação quando ele não for maior do que 1. Então, logo, ele é menor do que 1. Então, quando a gente tiver aqui, ó, os valores de A sendo valores entre 0 e 1, nós vamos ter uma função exponencial decrescente. Então, se o valor de A for uma fração, for uma dízima, for qualquer coisa assim, ela vai ser decrescente. Da mesma forma para resolver, gente. X, eu vou escolher menos 1, 0 e 1. E para valores de y, eu tenho que calcular. Então, eu pego aqui, ó, a função meio elevado a x. Quando eu calcular lá, eu vou encontrar o f de x, ou seja, o y. Então, quando eu pegar o meio e elevar a menos 1, regra do expoente negativo. Para o expoente ficar positivo, esse valor tem que ser invertido. Então, ao invés de 1 sobre 2, eu vou ter 2 sobre 1, que é o próprio 2. Seguindo, quando eu pego lá o meio e elevo a 0, regra de potência. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Pego lá de novo. Meio elevado a 1. Regra de potência. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nós temos aqui os 3 valores já. Então, eu vou montar nosso gráfico. Valores de x. Valores de y. X eu tenho menos 1, 0 e 1. De y eu tenho o 1, eu tenho o 2
E eu tenho aqui a metade dele, né? Meio. Então, vou escrever até de outra cor aqui, ó. Meio. Tranquilo? Aí a gente liga, então, esses valores aí, ó. Quando eu pegar o menos 1 de x, ele vai ligar aonde? Lá no 2 de y. Ó, note que agora a gente está trabalhando o outro lado do gráfico, né? Quando eu tenho o 0 para x, correspondente em y é 1. Eu marco em cima do y. E quando meu x é 1, eu vou ligar no meio. Olha aquele aqui, ó. Logo o gráfico, ó, mudou. Não corto o eixo do x, tá? Então ele é decrescente. Por que ele é decrescente? Porque o valor de a aqui, ó, é menor do que 1. Tranquilo? Bom, observação em funções, né? O domínio, a gente sabe que o domínio de qualquer tipo de função são os valores de x. A gente sabe que a imagem são os valores de y que se relacionaram com x, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, qual seria o meu domínio? Meu domínio seria os valores menos 1, 0 e 1. Domínio. Quem seria a minha imagem? 2, 1 e meio. Imagem. Tranquilo? Beleza. Um exercício simples aqui. Circule as funções exponenciais crescentes e sublinhe as decrescentes. Então, ó, crescente, valor maior do que 1 aqui no A. Valor maior do que 1 aqui no A. E valor maior do que 1 no A. Então, ela é crescente, crescente, crescente. Logo, as que têm valores menores do que 1, elas são decrescentes. E aqui elas são decrescentes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo esse tipo de exercício. Muito bem. E aqui a gente vai para uma aplicação, aquela aplicação de matemática financeira, tá? Então vamos lá. O que eu quero? Construa um gráfico de uma aplicação nos 5 primeiros meses, sendo aplicado R$ 1.000 a juros compostos de 2% ao mês. Quero nos 5 primeiros meses, então no 1, 2, 3, 4, 5, os meses. Aqui eu quero montante ou f de x. Qual seria a minha função? Ó, valor inicial, 1.000, certo? E eu vou estar aplicando a 2%. Então, ó, 1,02 elevado a n. Esse n é o tempo de aplicação. Então, eu vou usar essa mesma fórmula em tudo, só substituindo o n, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 1.000 vezes 1,02 elevado a 1, primeiro mês. 1.000 vezes 1,02 elevado a 2, segundo mês. 1.000 vezes 1,02 elevado a 3, terceiro mês. 1.000 vezes 1,02 elevado a 4, quarto mês. E 1.000 vezes 1,02 elevado a 5, 5 meses. É o quinto mês. Então, eu vou saber em cada mês quanto que eu vou ter de montante. Então, é só fazer essa conta. 1,02 elevado a 1 é 1,02 vezes 1.000. Resultado, 1.020 no primeiro mês. Segundo mês, eu pego 1,02 elevado ao quadrado e multiplico por 1.000. Então, eu vou ter 1.040,4. Terceiro mês, 1,02 elevado a 3 vezes 1.000. Eu vou ter 1.061,20 ou 2. Quarto mês, 1,02 elevado a 4 vezes 1.000. Isso vai dar 1.082,43. E no quinto mês, 1,02 elevado a 5 vezes 1.000. Isso vai dar 1.104,20.
0,8, certo? Para montar um gráfico desse valor, você vai pegar e ver o gráfico, você vai ver os valores crescendo da sua aplicação. Isso em aplicação é lindo, né? Você coloca o dinheiro no banco e vê só o valor do saldo lá aumentando, ó. Então é isso que a gente vai mostrar aqui, tá? Então o tempo, no primeiro mês, isso aqui é uma projeção que você está fazendo de uma aplicação. Você pode saber quando você vai querer tirar o seu dinheiro. Por exemplo, aqui eu vou colocar, ó, 1020. Aí eu tenho 1040,4, 1061,2, 1082,43 e 1104,08. O banco faz isso já, deixa calculado bonitinho. No primeiro mês, pá, 1020. No segundo mês, 1040. No terceiro mês, 1061. No quarto mês, 1080. No quinto mês, 1081. E o valor inicial aqui que a gente teria era 1.000, né? Então, iniciaria no 1.000. Eu tenho um gráfico aí crescente da evolução do meu investimento. E uma saideira rapidinha, para a gente aplicar aí. Construa o gráfico da função exponencial f de x igual 2x mais 1. Então eu vou pegar aqui 3 valores só, para a gente fazer um gráfico bem rapidinho. Valores de x, eu vou pegar o menos 1, 0 e 1. Só para vocês verem que isso não tem segredo, tá? A função é 2 elevado a x mais 1. E ela vai me dar um valor de resposta. Esse valor de resposta, ele é o que eu quero. É o f de x. Ou seja, o y. Então, eu pego aqui, ó, 2 elevado. Quando o x for menos 1, menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é 0. 2 elevado a 0 é 1. No segundo, ó, 2 elevado a 0, que é o x, mais 1. 2 elevado a 1 é 2. E aqui eu tenho 2 elevado a 1 mais 1. 2 ao quadrado, 4. Já tenho meus valores para x e para y. Então, para x eu tenho menos 1, 0 e 1. Para y eu tenho 1, 2 e 4. E aí é só ligar, né? O menos 1 vai ligar no 1. Quando x é 0, y é 2. E quando x é 1, y é 4. Então, eu tenho a função, ela não corta o eixo do x, crescente. Bom, galerinha, isso é função exponencial, só aplicar os conceitos aí de função que a gente já tem, conceito de função afim, e aplicar regras de potência, né, que a gente vai precisar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deem um likezinho lá no nosso canal e fiquem seguindo a gente nas próximas atividades. Sou o professor Antônio Rafael e até o próximo vídeo.